Boa tarde a todos, pessoal. Eu sou a Érica Anne, bióloga e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é dirigido pelo professor Lício Veloso. E no nosso laboratório, a gente desenvolve pesquisas relacionadas ao ganho de peso, né, a patogênese da obesidade e também as comorbidades, que são doenças associadas, doenças cardiovasculares, dislipidemias e muitas outras pesquisas relacionadas à obesidade, como diabetes também, né? E como as nossas pesquisas são financiadas por agências federais de fomento, como a CAPES, o CNPq, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, eles exigem que os pesquisadores também façam trabalho de divulgação científica. E o que, na verdade, é uma obrigação do pesquisador, se tornou algo muito prazeroso para nós, né? Levar conhecimento de qualidade com embasamento científico para o cidadão comum, aqueles que não são formados na área da saúde. Então, a gente já desenvolve atividades de divulgação científica para os diversos públicos, para a terceira idade, para crianças que estão no ensino fundamental, para o ensino médio, a gente tem assim uma série de eventos. Mas em 31 de dezembro de 2018 nasceu a minha filha, né, e nasceu comigo esse desejo assim de trabalhar com divulgação científica para cuidadores familiares. E nós temos uma companheira de trabalho que, inclusive, está afastada por licença maternidade, ela teve um segundo bebê, né, que agora é dia 5 de março, hoje, inclusive, amanhã, ele vai fazer 3 meses, e conversando com ela, ela também já tinha esse desejo muito grande de desenvolver algum tipo de atividade voltado para os cuidadores familiares. Aí juntou a fome e a vontade de comer, né? Nasceu o projeto Alimentação Saudável e Cuidados na Primeira Infância. Por que a gente pensou em cuidados na primeira infância, né? E não só em alimentação? Porque acho que a construção do indivíduo de uma maneira plena, ele passa por outros aspectos que não só o da alimentação e do exercício físico, né? Mas é importante que a criança também tenha uma saúde bucal adequada, que a criança tenha um sono adequado, que ele tenha a possibilidade de fazer leitura, que a gente pense na redução do excesso de tecnologia e uma série de assuntos que podem ser tratados, né? E aí, nesse projeto, nos acompanharam a Helena, que é muito querida, Helena Raposo, que é nutricionista, que desde o nascimento do projeto ela nos acompanha, a Izzy Penhas de Lima, que é bióloga também. A Ruth, como eu falei, na verdade, ela é formada em administração e contabilidade. A Ruth, ela é gestora de difusão de educação e do conhecimento, né, mas veio aqui trabalhar no centro de pesquisa e acabou se apaixonando por essa área. E agora, para substituí-la, veio a Tatiane Ramos, que é formada em TI, na verdade, mas ela tem uma experiência como mãe aí de quase 20 anos, eu acho, né, Tati? Não sei direito, ela pode confirmar para a gente, né? Então, esse projeto, ele nasceu dia 4 de março de 2020. A nossa intenção era ir para campo, levar nas periferias esse conhecimento que eu estou dizendo, né, com bastante qualidade científica, mas por causa da pandemia, nós fomos impossibilitadas, de maneira que a primeira palestra, que foi sobre obesidade e repercussões, né, na vida adulta, aconteceu dia 4 de março no Centro de Pesquisa, que é uma data muito marcante, né, que é uma data internacional da luta contra a obesidade, e a partir disso a gente migrou para o Google Meet. Então, hoje, gente, é com muito prazer que a gente recebe aqui a Jaci Gameiro, que fez biologia junto comigo na Unicamp. Então, assim, eu sou muito feliz por tê-la conosco, Jaci. Eu vou falar um pouquinho da dinâmica, Jaci, para você, aqui do nosso evento, e depois eu já abro para você também, tá? Então, a Jaci, pessoal, ela vai ter aí até 1 hora para ela apresentar dados relevantes com relação à vacina, né? Ela vai procurar falar uma linguagem mais tranquila para aqueles que são cuidadores familiares. E eu não consigo. Depois disso, a Izzy, eu acho que você está com o seu microfone aberto, Izzy. Depois disso, durante a apresentação, já assim, é importante que você saiba o seguinte, que as pessoas aqui que compõem o nosso grupo, que sou eu, a Helena, a Tati, a Izzy, nós podemos interferir, até para tornar mais claro, para trazer uma linguagem mais acessível para as pessoas, né? E aí, nesse momento, eles não interferem. Mas depois da sua aula, então, a gente abre para questionamentos e todos podem também abordar você diretamente, ou então mandar pelo chat, que eu posso... Tem gente que às vezes não tem microfone, não pode falar
nesse minuto, né? Ou então tem uma certa timidez, mas eu estou aqui para ajudar nesse aspecto. Pessoal, com relação ao currículo da Jaci, quem que é a Jaci Gameiro, né? Eu tive o prazer de fazer graduação com ela, aqui na Unicamp, então ela é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, fez doutorado em Genética e Biologia Molecular também pela Universidade Estadual de Campinas, e atualmente professora associada 1 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela estuda a relação entre sistema imune e obesidade, principalmente em doenças infecciosas e câncer. Estuda ainda os efeitos terapêuticos do laser de baixa potência em artrite reumatoide, e recentemente é pesquisadora participante de um projeto de inovação tecnológica para a produção de anticorpos em plantas. E, além de tudo, a Jaci é mãe de 2 meninas lindas que eu acompanho pelas redes sociais. Jaci, é um prazer tê-la conosco, minha querida. Se você quiser complementar a sua formação, porque eu peguei de lá do Lattes, né? Não sei se de repente você quer falar. O palco é seu, tá bom? Um super beijo para você. Obrigada, Érica, e todos os componentes desse projeto tão bonito, tão necessário, tão precioso. E é fato, né? A gente quer muito fazer as coisas ao vivo, mas a gente conseguiu pensar maneiras de fazer online mesmo sabendo que a gente poderia atingir muito mais ao vivo, saber que ele não para é muito importante, né? Então, nós nos adaptamos a esse processo online e a gente consegue, então, manter viva essa comunicação, esses procedimentos, principalmente de divulgação de informação de boa qualidade, que é o que a gente precisa muito hoje, informação de boa qualidade, porque informação está cheio, de boa qualidade, a gente tem que saber as boas fontes, né? Então, isso também é uma coisa que eu quero muito falar, assim, boas fontes de informação, os sites das universidades, site da Fiocruz, site do Butantan, né, para as pessoas se alimentarem dessas boas informações, né, OMS, e acaba que a gente, quando é mãe, as pessoas acham que a gente nasce pronta, e não é bem assim, a gente vai aprendendo, né, e desaprendendo algumas coisas que a gente também achava como certas, e vacinação acaba que a gente acha que é uma coisa que todo mundo está muito íntimo, porque é uma coisa muito sedimentada, mas não é bem assim. E eu acho que, como eu falei anteriormente com vocês, a gente está num momento ímpar, num momento de muita oportunidade. Que bom que as pessoas estão com dúvidas sobre vacina, porque é um momento da gente reforçar, né, essa prática tão importante que salva mais de 30 milhões de vidas no planeta anualmente. Fora, a gente está falando só da questão de vida, mas a gente não estou colocando nesses dados as questões das morbidades advindas da não vacinação, né? E eu sempre costumo falar um dado muito interessante. Provavelmente as suas avós conviveram com alguém que teve alguma sequela devido à infecção de poliomielite, e a gente não. Os nossos filhos, não. Os amigos dos nossos filhos, quem tem filho adolescente, não. Então, a gente vai perdendo a percepção da importância quando aquilo não faz mais parte da nossa vida. Né? Então, talvez resgatar aí uma história de uma avó, de uma bisavó sua que conviveu, vai te trazer esse histórico de o quanto as vacinas são importantes, e elas são importantes justamente porque a gente não vê, né, mais essas doenças como antigamente. Infelizmente, né, o Brasil teve muitos casos de sarampo, com mortes, inclusive, né, então, a gente está no momento, a Covid propiciou essa discussão, né, a pandemia tristemente propiciou, mas ela acaba sendo um momento importante para a gente discutir essas questões. Então, queria agradecer muito o convite, vocês podem me interromper quando quiser. Eu vou fazer uma pequena apresentação, né, de alguns conceitos básicos para a gente conversar, mas fiquem à vontade para interromper, tá? Eu vou começar a apresentar agora, tá bom? Obrigada, Jaci, pode começar sim. Eu só fechei o microfone, Jaci, peço para as meninas também, porque senão interfere, né, na sua fala. Interfere muito. Oscar, deixa eu perguntar uma coisa para você. E aí a gente acompanha aqui pelo Google Meet, né? Não pelo YouTube. Perfeito, senhor. Tá bom, obrigada. Eu, a partir de agora, eu não vejo. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Perfeito, Jaci. Acho que você tem que aumentar a tela, será, meninas?
Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui pelo Meet. Peraí. Colocar em modo apresentação. Isso. O duro é que eu tô naquele Google Docs, sabe? Ah, sei, aham. E ele não me deixa ir e voltar. Se tiver muito pequeno, tá muito pequeno? Não, eu consigo aqui, eu não Você sei só lá tem que pelo... colocar para apresentar a tela. Aí ela Mas fica mais- sabe o que está acontecendo no Google, naquele Google Apresentações? Eu vou parar um pouco. Quando eu coloco no modo apresentação, ele não me deixa voltar para o Meet para clicar na tela, sabe? Ah, tá. É isso que ele está fazendo comigo. Porque quando eu estou no Google, no PowerPoint normal, ele faz isso, mas como ele está no modo de apresentação do Meet, ele não deixa eu fazer isso. Então, ele não está deixando eu fazer isso daqui. Bom, quando a gente fala de vacinas, a gente tem uma questão histórica para a gente pensar, né? E a gente sempre fala isso também no âmbito de soros, uma vez que a soroterapia também faz parte desse conjunto de propriedades imunes que estão associadas à vacina, né? Basicamente, quando a gente fala de resposta de vacina, o que a gente está querendo é elicitar uma resposta imunológica, ativar uma resposta imunológica contra um componente vacinal que, para quando eu encontrar de fato aquele patógeno, aquele antígeno, né, que vai me causar a doença, eu consiga, então, responder a ele sem me causar a doença. É como se a gente tivesse um preparo do organismo para, então, que eu possa responder quando, de fato, eu encontrar o patógeno, né? E quando a gente fala de resposta imune, a gente tem que pensar que tem duas formas de eu construir essa resposta. O que a gente chama de ativa e o que a gente chama de passiva. A passiva, eu não vou me atentar muito, porque ela não é muito o foco do que a gente quer conversar hoje. Mas a passiva, ela vem através dessa imunidade, dessa transferência de anticorpos que a mãe passa, né, através do leite materno, ou esses anticorpos placentários que passam, né, durante a gestação pela placenta, e também, no caso da passiva, você tem, quando você toma uma picada de cobra e vai tomar esse soro antiofídico, né, esse soro para que você possa, então, neutralizar o veneno. Foi muito falado do soro também, porque tem se falado na Covid de você usar os anticorpos daqueles pacientes que se recuperaram da Covid para neutralizar o vírus nessas pessoas agora, né? Mas tem que lembrar que esse soro, ele não é uma resposta permanente, porque esse soro que tem os anticorpos que responderam contra a Covid, eles têm uma meia-vida, ou seja, eles somem da nossa circulação depois de um tempo. O foco mesmo que a gente tem é na resposta imunológica, que a gente diz ativa, aquela onde a gente tem, né, uma resposta de memória imunológica. A memória é super importante, porque é ela que, quando eu tiver um encontro com o antígeno de fato, ela vai me propiciar, então, a proteção. E é lógico que a resposta imune pela via ativa, ela pode ser pela vacina, que é o que nós estamos buscando agora, e também por uma infecção prévia, né? Uma infecção prévia de um patógeno pode elicitar, né, o seu sistema imune a responder para você não ter mais aquela doença. Tudo bem? Bom, quando a gente fala de vacina, a gente tem que trazer muito esse histórico, porque uma das coisas que eu tenho muito escutado é: nossa, como que se fez uma vacina tão rápida, né? A gente tem aquela ideia de que vacinas demoram muito, né? E realmente, nós vivemos um tempo de muito tempo para se ter uma vacina, né? E a história da vacina é muito antiga. Ela começa de um jeito não muito ético, né? Edward Jenner, em 1796, numa observação, ele vê que trabalhadoras rurais que faziam a ordenha, né, do leite, não se contaminavam gravemente com a varíola humana.
E o que ele pensou? Olha, de alguma forma, esse contato delas com a varíola bovina que esses gado apresentavam, né, essas vacas apresentavam, de alguma forma protegia elas. E o que o Edward Jenner fez? Ele pegou essas feridas dessa varíola bovina, né, inoculou numa criança de 8 anos, né, e expôs essa criança à varíola humana e percebeu que essa criança não tinha uma varíola grave. Então, se toma o Jenner, né, como o pai da vacinação. E é importante salientar que, neste momento, ninguém entendia nada de sistema imunológico, muito menos de patógenos, para formular qualquer hipótese. A ideia foi justamente empírica, né? Você tem, então, eu coloquei um patógeno numa pessoa e quando ela entrou em contato com o patógeno de fato, com uma alta carga, ela não ficou doente. Daí para lá, a história da vacina vai então se configurar com muito estudo dos patógenos, né? Estudo do ciclo de vida, estudo das formas de infecção, que são elas que vão propiciar então o desenvolvimento das mais variadas vacinas. Ô, Jaci, uma informação que eu queria colocar também, depois eu acredito que você vai falar das vacinas, e especialmente, né, da Coronavac, tem tanta discussão sobre isso, mas olha só que interessante, essa história do Edward Jenner, ele é muito conhecido, ele é considerado como o pai mesmo da vacina, né? Mas já no século X, lá na China, né, já existia, né, muito interessante, assim, vamos dizer, os primórdios, né, das primeiras vacinas aconteceram lá, por mais que não fosse numa situação muito, como você falou, né, da mais ética, né, porque se pegava vestígio de ferida e assoprava no rosto das pessoas, né, mas olha só que interessante, isso já acontecia séculos atrás, né, para hoje a gente ter dúvida ainda com relação à eficácia da vacina, imagina quantas vidas foram salvas, né? Muitas, e até o próprio termo imunidade, ele vem da observação dos soldados romanos, né, de que soldados romanos que ficavam perto dos doentes, de alguns doentes, depois não pegavam a doença, né, então, esse grupamento romano era conhecido como imunitas, né, eles tinham imunidade, e realmente, e é engraçado que essa história que você falou da China é contra a varíola também, né, justamente contra a varíola. Então, e nesse momento, você não tinha nenhuma ideia de que fosse um patógeno. A gente tem que lembrar que, por muito tempo, houve-se uma ideia de que uma doença era uma praga divina, né? Que não sabia-se a existência dos patógenos, né? E com isso a gente tem Louis Pasteur, em 1881, mostrando que os causadores de doenças eram realmente os germes, né? A Pasteur consegue, então, mostrar que os germes estão relacionados ao surgimento de doenças. Mas a gente tem muito a ideia ainda de pragas, né, jogadas por deuses, então, divindades muito bravas que iam te deixar doente, e a gente não tinha ideia nenhuma sobre o sistema imunológico, né? E com isso, com essas descobertas, né, e a gente tem que pensar que nessa época os pesquisadores eram muito menos numerosos e a gente não tinha comunicação entre eles, né? A gente não tinha um sistema de comunicação que possibilitava a descoberta de um estar rapidamente disponível para o outro. O que a gente tem hoje é uma disponibilidade imensa de informação. A gente vai chegar lá, mas, por exemplo, o coronavírus é novo. Não, o coronavírus não é novo, né? Ele foi descoberto por uma mulher em 1967. Ela publicou um artigo descrevendo esse coronavírus. Então, agora, a velocidade da informação que a gente tem hoje e a conexão entre a informação permite um conhecimento mais acelerado dos patógenos, dos seus mecanismos de ação e, consequentemente, da produção de vacinas, né? E aí, a gente tem várias formas de vacina. Entre as mais conhecidas, a gente vai ter aquela que é derivada ou semelhante ao agente infeccioso. Ela é altamente reconhecida pelo sistema imune
E como ela é bem parecida com o agente infeccioso, ela tem uma resposta que pode ser mais lenta, no entanto, é bastante específica, uma vez que você tem aquele patógeno ali bastante conservado para estimular o sistema imunológico, né? E quais são os pré-requisitos de uma vacina? O que eu preciso ter para ter um pré-requisito de uma vacina, né? O que uma vacina tem que ter para que, de fato, ela seja uma candidata e seja eficiente e eficaz? Ela tem que ser imunogênica, né? Ela tem que, o que significa ser imunogênica? Ela tem que ativar o sistema imunológico, né? Eu posso tentar fazer uma vacina, ela, por exemplo, ser segura, mas ela não faz com que o organismo produza, então, anticorpos ou outro tipo de resposta, como a resposta imunicelular, para que ela possa, então, gerar uma resposta protetora. Então, eu posso inocular qualquer coisa, teoricamente, mas se ela não for capaz de ativar o sistema imunológico, ela não é uma vacina competente, né? A outra coisa é que ela tem que ser inócua. O que significa isso? Ela não pode reagir com componentes do nosso organismo e ela também não pode gerar a doença para a qual ela foi desenhada, né? Para combater para que ela foi desenhada. Então, é óbvio que tem muitos relatos, eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripada. É uma reação do seu sistema imunológico, mas ela não pode te deixar doente. Então, eu não posso tomar uma vacina de poliomielite e ficar com poliomielite, né? Então, ela tem que ser inócua, ela tem que ser imunogênica, ela tem que ativar o meu sistema imunológico, mas não pode me causar doença. A outra coisa bastante importante de uma vacina é que ela tem que ser barata, né? Ela tem que ser uma vacina barata, porque, como a gente está olhando, lógico, numa época pandêmica, o número de doses que nós precisamos para imunizar uma população é bastante alto, mas mesmo fora da pandemia, imunizar a população é sempre um número muito alto. Então, ela tem que ser uma vacina econômica, ela não pode ter um preço muito exacerbado. Vou fazer aqui uma comparação, né? Quando nós temos alguns medicamentos para câncer, por exemplo, eles são muito caros, muito caros. E uma dose de vacina, a dose agora em média, né, essas vacinas da Covid, a gente tem em média 10, 12, 15 dólares, né? O custo de um medicamento de anticorpo monoclonal para tratar artrite reumatoide sai em torno de R$3.000 por paciente, por tratamento. Então, para você ver como uma vacina, de fato, ela tem que ser muito econômica para ser viável. A outra coisa é que essa vacina tem que ser estável. Ela não pode mudar muito os seus componentes de acordo com a temperatura ou de acordo com a manipulação, para que ela possa, então, ter os seus efeitos iguais, né? Aquele lote, ele tem que ser estável. E essa é uma outra questão bastante importante dos tipos de vacinas para Covid, que foi muito falado da questão da vacina da Pfizer, né? Que ela é estável em altas temperaturas, e é uma coisa que a gente pode discutir depois. Então, você tem que o pré-requisito de uma vacina, ela vai além ainda de ser, né, semelhante ao agente infeccioso, derivado, reconhecido pelo sistema imune, gerar uma resposta lenta e específica que gere memória, mas ela também tem aspectos que são inerentes à distribuição dela, ela tem que ser econômica e estável, né? Então, de forma geral, o que é uma vacina? É uma forma de imunização que vai induzir uma resposta imune, né, através da presença de um antígeno ou de um micro-organismo, a fim de gerar uma resposta imune primária e memória imunológica. E aqui eu vou fazendo parênteses na explicação. Memória imunológica é um negócio super complexo, né, bastante complexo que a gente estuda, e é muito fácil a gente medir memória imunológica oriunda de produção de anticorpo. Por quê? Porque o anticorpo é aquilo que viaja na sua corrente sanguínea, então você pega o sangue de qualquer pessoa, você separa o soro e você consegue, então, mensurar, medir
o nível de anticorpo contra determinado antígeno, tudo bem? Então, eu consigo saber se aquela pessoa está imune. Mas a gente tem outro tipo de memória imunológica que não é só a memória imunológica derivada dos anticorpos. A gente também tem memória imunológica mediada por que a gente chama de linfócitos T. No entanto, essa memória imunológica mediada pelos linfócitos T, ela é muito mais difícil de se medir. A gente não consegue medir facilmente. Somente laboratórios que trabalham com linfócito T, uma gama de experimentos mais complexos do que aqueles para testar anticorpos, que conseguem medir essa memória imunológica, tá? E aí, por que você está falando isso, Jaci? Porque a gente está vendo muito na mídia, caiu o nível de anticorpo contra o SARS-CoV, tanto em pessoas que tiveram a doença, como em pessoas que tomaram a vacina. Porque a gente está olhando e averiguando essa memória imunológica baseada em anticorpos. Mas a gente pode ter, sim, essas pessoas com uma memória imunológica baseada em células T, que a gente chama de memória celular, que vão ser importantes e suficientes para gerar uma memória desse próximo encontro, uma memória protetora. É lógico que isso só o tempo vai dizer. Se a gente vai ter que tomar mais doses, ou essa vacina vai ter que ser tomada de uma forma mais corrente, como a da influenza, esse é um tempo que a gente vai ter que entender como vai acontecer. Mas o fato é, nós temos que vacinar, porque ela previne, principalmente os estudos mostram que elas previnem as formas moderadas e graves da doença, o que já é muito importante, né? Porque aí você desafoga o sistema de saúde e também se protege das formas graves, que é o que realmente importa, né, para a gente diminuir o número de casos, diminuir o número de mortes, diminuir a ocupação de UTI, tá? Então, algumas respostas sobre vacina, o tempo vai nos dizer. A resposta que a gente tem hoje é que elas são seguras e induzem uma resposta, uma memória imunológica capaz de te assegurar uma infecção que não leve a formas moderadas e graves, né? Você vai ter forma leve. Uma outra coisa importante sobre a infecção que eu queria ressaltar. A gente tem muita gente que teve COVID assintomática ou leve. Esses casos assintomáticos ou leves, eles geralmente devem ter uma memória imunológica muito menor do que as pessoas que tiveram casos moderados ou graves. Porque a COVID assintomática ou leve, ela gera toda uma resposta imunológica nas vias aéreas superiores, que não são locais de memória imunológica, de produção de memória imunológica robusta, tá? Então, por isso, assim, eu já tive COVID, eu preciso vacinar? Precisa, porque a gente acredita numa resposta muito mais homogênea, gerada pela vacinação, por uma via intramuscular, que também gera uma imunização bastante boa, com bastante proteção e bastante memória. Até porque a gente não sabe o nível de proteção que a infecção te conferiu, tá? Bom, e o que eu tenho aí nessa vacina, né? Eu tenho só o antígeno, eu tenho só o patógeno das mais diversas formas? Sim, eu tenho ele. Eu tenho solventes, constituintes biológicos, né, que podem ser restos da célula onde esse patógeno estava, resto celular, ou no caso de algumas vacinas, um outro tipo de vírus, como o adenovírus, o conservante, porque essa vacina tem que ser conservada, porque ela vai durar algum tempo, e os adjuvantes. Os adjuvantes, eles são, deixa eu explicar de uma maneira bem didática, eles são moléculas, né, compostos, que estão juntos nessa vacina para aumentar a resposta imunológica. Se a gente tivesse só antígeno, muitas vezes essa resposta imunológica não seria tão exacerbada como a gente precisa, sem a presença do adjuvante, né? Então, a gente tem adjuvante à base de óleo, combinações de adjuvante que fazem com que esse sistema imunológico seja ainda mais ativado, tá? Em relação ao conservante, eu vou falar outra coisa que é muito importante.
Tem conservante de vacina que é o timerosol. E esse timerosol esteve envolvido numa polêmica, né, há muito tempo, dessa história de vacina causar autismo devido a esse conservante. Bom, quando essa publicação saiu, ela saiu numa revista de bastante impacto, né, que foi a Lancet, mas logo depois ela foi desmentida, né? O pesquisador não foi sério e correto nas suas análises, né? Existia inclusive um interesse comercial num produto dele, e a Lancet então retirou esse artigo, invalidou o artigo, mas aí ele já tinha caído na mão de pessoas que são anti-vacina. E aí se tem essa ideia, né, algumas pessoas de que esse conservante, esse timerosol, estaria envolvido no caso de autismo, mas isso já foi descartado, já foi bastante estudado e não é uma verdade, né? As vacinas não induzem um aumento, né, no caso de autismo ou não, de autismo, não induz autismo, tá? Esse artigo já foi bastante debatido, eu quis falar dele aqui porque é justamente em cima do conservante do timerosol que houve essa polêmica, tá? Bom, e uma vacina, ela pode ter várias formas diferentes de imunização, né? Então, ela pode ser uma vacina oral, a gente tem exemplo aí da vacina da Sabin, né? Ela pode ter subcutânea, a gente tem a própria Salkin, que é subcutânea, intramuscular ou intradérmica. O que vai levar à diferença dessas vacinas é que, por exemplo, a BCG intradérmica, ela vai variar conforme o tipo de antígeno, o tipo de adjuvante, o tipo de resposta, né? Então, elas vão ser importantes, essas vias, por exemplo, a Sabin é uma via oral e ela ativa a produção de moléculas de anticorpo da classe IgA. Então, por cada uma dessas vias, nós vamos ter um tipo de ativação do sistema imunológico diferente, mas todos eles levando à memória imunológica. Isso também é estudado. Qual a melhor via de administração para determinada vacina? Isso é estudado para saber qual é a via, então, que vai gerar uma resposta imunológica satisfatória. Tá? Já sei, só um comentário que eu queria fazer com você. É interessante o que você falou, né, sobre o médico, que inclusive depois ele foi julgado como inapto para o exercício da medicina, esse que esteve envolvido com essa questão do timerosol que você está falando aí, né? Mas o triste é que muitas vezes, quando um estudo é retirado, né, retratado e tudo mais, ele não chega até a população, né, ao cidadão comum. Até por isso a gente pensou nesse projeto para levar conhecimento de qualidade para o cidadão comum, para aquelas pessoas que ou não têm formação, ou que elas são formadas em outras áreas, né, e isso que você mencionou me fez lembrar um pouco agora dessa questão do estudo que foi feito lá na França com hidroxicloroquina, né, que depois o próprio pesquisador ele mesmo reconheceu que o estudo não tinha sido conduzido da maneira que deveria ser correta, né? Eu acho que, então, cada vez mais, nós, pesquisadores, a gente tem que voltar o olhar para o cidadão comum, né? Para levar essas informações que sejam confiáveis, porque muitas vezes a gente não tem aquele espaço na mídia que a gente gostaria de ter, para depois dizer, ó, esse estudo aqui foi retratado, ele não serve mais para nada, né? Mas... E eu acho que a coisa bacana da ciência é que ela não quer ter uma verdade absoluta, né? Porque às vezes a mídia ou a forma de apurar isso leva como uma verdade absoluta. Na verdade, a ciência está aí para ser contradita o tempo todo. Ela é muito dinâmica, né, Jaci? Dinâmica, mas quando a gente fala de saúde, aí a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Porque uma coisa é a gente contradizer assim, nossa, eu fiz um experimento aqui e eu achei que a célula ia produzir tal coisa e ela produz outra coisa, né? Agora, com saúde, a gente tem que tomar muito cuidado, esses dados têm que ser muito revisados, porque vai acontecer isso, né, Érica? De ir para a mídia uma situação que, mesmo depois de refutada, isso não chega, né? Isso não chega mais depois de refutado. O estrago é muito grande, né? Então... Lamentavelmente, né, Jaci? Lamentavelmente, o estrago é muito grande. Todo mundo aqui deve ter ouvido essa história da questão de vacinas serem responsáveis
por autismo, né? E nós, como seres humanos, a gente quer uma resposta muito prática, muito simples para as coisas, e às vezes elas não são tão simples assim, né? Por exemplo, sim, o autismo é causado pelo timerosol, vamos tirar isso, está tudo resolvido, né? Muitas vezes as respostas não são tão simples dessa maneira. Né? Não são. E a vacinação é uma coisa tão cuidadosa que, por exemplo, quem tem alergia ao ovo são crianças que não vão poder tomar a tríplice viral, por exemplo, né? Então, essas questões já são preconizadas, né? A gente não precisa de mais distúrbio na vacinação, né? Então, acho que a gente tem que sempre pegar pelo lado positivo das vidas diretamente que a vacinação salva e das morbidades que ela impede, né? E continuar lutando para essa questão de que vacinas salvam vidas e não causam problemas, né? Mas é uma tarefa que eu percebi que a gente vai ter que levar isso por muito tempo na vida mesmo, né? Não, é uma coisa que caiu na mídia e agora a gente vai ter que dar conta disso, assim como a hidroxicloroquina, porque até hoje você vê em vários grupos de WhatsApp, não, mas a hidroxicloroquina foi o cientista que falou. E aí tem isso, né? Olha, a ciência é para ser refutada mesmo e agora aquilo não vale mais, né? E a pesquisa e desenvolvimento de vacinas, ele é um processo demorado e de alto investimento. Eu preciso de uma pesquisa de base. O que seria essa pesquisa de base? Você estudar aquele patógeno, estudar os componentes daquele patógeno, ou no caso de for uma pesquisa de vacina para câncer, estudar aquele tipo de câncer, né? Então, estudar o ciclo de vida, estudar as formas de infecção, e veja só, quando a gente olha as vacinas de Covid, né, a maioria delas são baseados na neutralizar a proteína spike. E a gente neutraliza a proteína spike porque a gente sabe que essa proteína é utilizada para entrar nas células, né? Então, a pesquisa de base é que destrincha esse patógeno para a gente e fala, olha, esses daqui são os alvos, né? Aí, depois dessa pesquisa de base que mostra esses alvos, mostra o ciclo, mostra como esse patógeno entra, como é o tempo de infecção dele, tudo isso, a gente vai para testes pré-clínicos, formula a vacina e vai para teste pré-clínico. O teste pré-clínico, geralmente, ele é feito em camundongo, né, para ver segurança, eficácia, ver se não tem nenhuma que essa pessoa não tem nenhuma função prejudicada, como função renal, hepática e tudo mais. Vai ver também o nível de anticorpo que esses animais apresentam quando vacinados, né? Então, por exemplo, nossa, eu fiz tudo isso, fiz uma vacina, mas quando eu fui para o teste pré-clínico, meu animal não ficou doente, mas não produziu anticorpo, não produziu resposta protetora contra esse patógeno, então não adianta, tá? Então, passados os testes pré-clínicos, nós vamos para os ensaios clínicos. E esses ensaios clínicos, então, eles são bastante importantes porque eles vão ver agora como que essa vacina vai se comportar na população. Porque os testes pré-clínicos são feitos em camundongos isogênicos. O que significa isogênico? Todo mundo é igual, né? Todos aqueles camundongos são clones. Então, eu consegui ver lá que eu consigo ter uma resposta e ela é segura, nenhum camundongo meu morreu. Mas agora, como que eu vou ver isso numa população? Uma população que é heterogênea, né? Homens, mulheres, que tem doenças, que tem comorbidades, né? Que tem estresse, como que isso, então, que tem outras infecções, então, como que esses ensaios clínicos vão mostrar agora qual é o caminho? E eles começam com um número reduzido de pacientes, geralmente duplo cego, nem quem está aplicando, nem quem está sendo aplicado sabe se aquilo é o placebo ou é a vacina em si, e vão sendo conduzidos esses ensaios clínicos de segurança e também de eficácia da vacina. Esses ensaios clínicos são divididos em fases, e aí o que a gente tem, né, a primeira fase, o primeiro estudo a ser realizado em seres humanos e tem por objetivo principal demonstrar essa segurança. Olha, a vacina não causa efeito colateral grave e também não causa doença a qual ela está se dispondo a resolver, tá? Na segunda fase, a gente começa a estabelecer, então, a imunogenicidade, ou seja,
o potencial que aquela vacina que eu formulei, que passou pelos testes pré-clínicos e que é segura, dela desenvolver uma resposta imunológica importante, tá? E a terceira fase é praticamente a última, antes da obtenção desse registro sanitário, e ela vai testar a eficácia. E qual que é essa eficácia? Eu vou aumentar o número de pessoas envolvidas, também no duplo cego, e vou deixar essas pessoas, né, viverem a vida. Quando esse resultado volta, eu tenho que medir quantas pessoas do meu grupo placebo ficaram infectadas e quantas pessoas do meu grupo vacinal ficaram infectadas. É aí que reside a tão famosa eficácia global que foi discutida na Coronavac, que a gente viu lá no Butantan e tudo. E essa eficácia global deu uma complicação na cabeça de todo mundo, né? Ah, eficácia global de 50%, quer dizer que só 50% das pessoas estão imunizadas, as outras 50% vão tomar, e não é isso, né? A eficácia global de 50% significa que se eu tinha uma população de 10 mil pessoas que podiam ficar infectadas, agora eu caio essa população que pode ficar infectada pela metade, e também ainda tenho uma prevenção alta a casos moderados e graves. É lógico que essa eficácia global da Coronavac de 50%, ela pode ser maior ainda, porque como foi feito a terceira fase aqui no Brasil, né, que o Butantan liderou esses estudos, eles foram bastante rígidos. Eles foram bastante rígidos na condução estatística disso. Então, essa eficácia global dela de 50% pode ser maior, porque eles foram mais rígidos que outros países no estudo estatístico dessa eficácia, né? E aí a quarta fase é quando a gente tem essa vacina, então, disponível para a população, que ela já está com registro nos órgãos competentes do país. Aqui no Brasil, ou registro emergencial ou registro definitivo. Ô, Jaci, acho que você até deve saber muito mais do que eu, que é imunologista de formação, né? Mas eu acho que a gente tem outras vacinas que nós tomamos que têm eficácia também entre 50% e 60%, não é? Porque, sabe, isso é vendido de uma maneira tão aterrorizante para as pessoas, não é? E eu acho que o importante de tudo é que todas as pessoas vacinadas, né, como você falou, reduz aí a porcentagem para 50%, até para ter casos de Covid, né? Mas o mais importante é que reduz a circulação do vírus também, né? Que é o que mais a gente precisa nesse momento. Você tem uma ideia, se eu não me engano, a eficácia global da febre amarela, acho que é 70%, 60%. A gente tem várias vacinas com eficácia global baixa, mas quando você tem uma eficácia global baixa, entre aspas, né, Érica? Quando você tem essa eficácia global, porque na cabeça das pessoas elas estão 100% protegidas, e elas, né, nunca estão. Quando você tem uma eficácia global desse porte, o que você faz? Vacinação em massa, porque quando você vacina em massa, você diminui a circulação do patógeno. Diminuindo a circulação do patógeno, a gente está protegido, mesmo com uma eficácia global que não é de 100%. Né? Jaci, outro ponto também que eu queria chamar a atenção, você falou sobre o rigor, né, da condução desses estudos e tudo mais. Às vezes você faz um estudo desse, ensaio clínico e tudo mais, e aí você tem lá 5, 6, 10 mil pessoas, né? E nós somos seres humanos, a gente dirige, a gente bate o carro, né? De repente a pessoa falece por quaisquer outros motivos que não pela vacina, sabe? E aí saiu até na mídia, e tal pessoa morreu e tudo, tomou vacina. E aí vão se investigar, então, e chega-se à conclusão de que não é por causa da vacina, mas aquilo já saiu na mídia, que a pessoa que foi vacinada faleceu. Não é verdade? E não tinha absolutamente nenhuma, não guardava nenhuma relação com a vacinação, né? Então, é importante também a gente saber que esses estudos, eles abrangem muitas pessoas e, eventualmente, a gente morre, infelizmente, né? Sim, e aí, esse ensaio clínico... Gente, deixa eu só ligar minha bateria, que tá querendo acabar aqui, peraí. Voltei. Esses ensaios clínicos também, eles são muito bem desenhados. E a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de processo demorado de alto investimento é básico, é muito caro. Tanto que assim, a gente tem as universidades e centros de pesquisas
desenvolvendo essa vacina, mas na hora do ensaio clínico, você pode ver, né? Provavelmente toda essa tecnologia da Pfizer, Oxford, já tem o nome, né? AstraZeneca, Oxford, foram desenvolvidas em universidades, em centros de pesquisas financiados com dinheiro público na parte da pesquisa de base e até o teste pré-clínico. Quando ela vai para os ensaios clínicos, ela sai muito cara. Aí a gente tem, então, a entrada desses grandes conglomerados farmacêuticos, né? AstraZeneca, Pfizer, Moderna, né? A gente vai tendo isso. Mas essa pesquisa de base foi feita por cientistas devotados, né? Que vivem dessa ciência e geralmente com investimento público. Isso é muito importante, né? Quando ela vai para essa faixa de ensaio clínico, que é tudo muito caro e que vai ter interesse comercial, é claro, ela então agora vai, muitas vezes, por uma transferência de tecnologia para mãos de grandes indústrias farmacêuticas. Isso acontece. Ô, Jaci, deixa eu fazer outro comentário, porque você é demais, né? Eu te admiro muito, assim, entendeu? Então você toca em assuntos que a gente, meu Deus do céu, né? Daí a importância de se investir em ciência. Eu ouço muitas pessoas falando, ai, mas a educação básica, ela está muito negligenciada, precisa se investir na educação básica. Sim, precisa se investir na educação básica e precisa se investir também em ciência de base, porque, vamos dizer assim, comercialmente, uma pessoa que estuda proteína spike, como você falou, faz parte da estrutura do vírus, né? Só para as pessoas que são leigas, que estão assistindo entender. Do jeito que a gente tem a cabeça, o braço, o cérebro, né? O vírus ele é formado por uma série de estruturas, inclusive essa proteína spike aí, que contribui para a entrada dele na célula, né? Imagina, tantos anos atrás, a pessoa vai dizer, mas por que o fulano está estudando a proteína spike do vírus XYZ? Ou seja, essas empresas talvez não tenham interesse de investir nessa pesquisa de base, e daí tem que ter um aporte financeiro muito grande do governo, porque quando acontece um problema como esse que a gente está vivendo, ou seja, você já tem todo um background de estudo, né, pregresso, não, Jaci? Aí vira uma pesquisa que a gente chama translacional, né? Que são os 3 pilares: bancada, leito, comunidade, né? Mas eles entram nessa hora da pesquisa de base, a gente precisa de investimento público mesmo, né? É o investimento público que olha e fala, nós vamos apostar isso aqui a fundo perdido, é isso, né? Fundo perdido, entre aspas. A gente não tem essa devolutiva obrigatória, mas eu sempre falo que ciência é patrimônio de um país, né? Porque a ciência que faz toda essa máquina girar para que a gente possa, então, estar alinhado com o desenvolvimento que se pede de um grande país. E foi muito interessante você falar isso, porque ontem eu estava numa live de um grupo de pesquisa aqui da UFJF, e veio o professor federal de Santa Catarina. E ele tem uma patente com o mesmo processo do adenovírus lá da AstraZeneca para Plasmodium. E ele não pôde fazer nada porque ele não tem dinheiro. A gente poderia produzir a nossa própria vacina muito parecida com a da Oxford, porque ele tem uma plataforma para fazer o professor e não tem investimento. É frustrante, né? Olha onde que a gente... E Érica, nós temos pesquisadores muito bons. Nós temos uma massa crítica excelente. Né? A gente precisa só de dinheiro mesmo. Incentivo financeiro, né? Eu acho que a gente produz bastante, trabalhando de uma maneira até ali quase artesanal, né? Você deve saber disso, a gente até produz, sei lá, equipamentos, a gente produz tantas coisas assim, né? Mas se tivesse maior investimento, meu Deus do céu, eu acho que você falou. A produção científica confere soberania para um país, né? Inclusive gerando emprego. Pois é. Né, trazendo divisas para o país, porque não é... Imagina quanto que esses países, né, essas universidades de emprego está sendo gerado por pesquisa e desenvolvimento de vacina. Né? E a gente tem uma questão, e aí essa outra coisa, né? Nossa, é muito demorado. Realmente é demorado. Mas hoje a gente tem uma tecnologia muito grande, umas informações totalmente... compartilhadas de forma muito rápida, e a outra coisa que a gente tem, que é muito importante, a gente tem uma pandemia, né? Você tem vacinas, olha quantas pessoas a gente precisa colocar nos trials de ensaios clínicos. Quando você tem uma pandemia, você tem disponibilidade grande de indivíduos para os ensaios, porque a gente está em pandemia. Todo mundo, né, todos os países estão com esse problema, todos os países estão disponíveis para testar. É diferente de uma vacina para câncer, por exemplo,
que você tem um público muito mais restrito para testar aquela vacina. Na pandemia, nós temos tendo uma disponibilidade grande para testar, porque ela está circulando entre nós ativamente, né? Então, isso também diminui o tempo de desenvolvimento das vacinas. E a outra coisa que diminui o tempo de desenvolvimento é quais são os tipos de plataforma. As 3 plataformas que a gente tem comentado muito, que são a da Coronavac, que é vírus inativado, a AstraZeneca, que é adenovírus, né, que tem a proteína da spike ali acoplada, e a Pfizer, que é RNA mensageiro, não são plataformas, descobrimos agora. Não. São plataformas que a gente já sabe delas há muito tempo. Vindo numa linha do tempo, né? Coronavac é uma plataforma consagradíssima, diversas vacinas nossas são de vírus inativado. A plataforma da AstraZeneca, que é a Shadox, né? Que foi feita para a gente ter essas emergências mesmo, estudada, ela é a plataforma da vacina de ebola, né? Ou seja, a ideia é a mesma. E as vacinas de RNA mensageiro, o RNA mensageiro como ativador do sistema imunológico de forma bastante específica, é um processo que já vem sendo desenvolvido para vacinas de câncer e foi adaptado, então, para uma vacina infecciosa. É a mais nova das abordagens, mas a gente vem trabalhando com esse tipo de abordagem há 20 anos, né? Estudando isso há 20 anos. Não é... O desenvolvimento é rápido, mas o conhecimento acumulado é de muito tempo já. Então, né, a pesquisa e desenvolvimento de vacinas, ela tem um histórico muito grande, né? Em 1963, a gente tem o Maurice Hilleman, né? Ele tinha uma filha que, quando ela tinha 5 anos, ela começou a se sentir mal, e o pai, então, identificou que ela tinha cachumba, né? E, identificando que ela tinha cachumba, ele ficou... mas ele não sabia qual era a linhagem. O médico, então, coletou a amostra da garganta da filha e começou esse desenvolvimento de vacina de vírus atenuado, que é usado até hoje quando a gente fala de cachumba, né? Então, essa pesquisa e desenvolvimento de vacina na mira das pessoas, né? Sempre assim. Tanto que quando começou a pandemia, a gente estava muito no foco dos virologistas e microbiologistas, virologistas principalmente, para desvendar, né? Quem que era esse patógeno, como que ele era. E no segundo momento, quem entra em cena são realmente os imunologistas, que agora vão conduzir as pesquisas para desenvolver vacina, e começam, inclusive, de plataformas consagradas como vírus atenuado ou inativado, tá? Bom, em SARS-CoV, né, o que a gente tem? 44 candidatas à vacina, né, isso foi em outubro do ano passado, em fase 1, 2 ou 3, a gente tem essa fase pré-clínica de pesquisa, né, com células e cobaias, né, e a gente tem, então, as vacinas que a gente trabalha, assim, que são as mais faladas, né, o de vírus inativado, do SARS-CoV-2, ela é feita com vírus que foram isolados, né, no começo da pandemia, né, e ela é uma plataforma bastante segura, é uma plataforma que muito consagrada, né, de vírus inativado. Ela tem suas vantagens e desvantagens no que diz respeito à ativação do sistema imune, né? Ela carrega, então, esse vírus inteiro, ele só não tem capacidade de replicar, então ele está lá com seus antígenos intactos, né? Mas ela não é uma vacina que provoca uma gama de proteção tão alta, mas é uma vacina muito segura e protege contra as formas graves e moderadas, e isso é um ganho absurdo, né? E aqui no Brasil, ela foi feita uma parceria com o Butantan ainda não está produzindo o IFA, né, que é o componente, esse IFA é importado, e o Butantan invasa. O Butantan tem, a partir de abril, ele tem capacidade de 2 milhões de doses a partir de abril, mas a gente precisa ter o IFA aqui, né? Então, muitas dessas vacinas que a gente toma de rotina, hepatite A, gripe, poliomielite, são dessa forma de vírus inativado. Mas onde que esse vírus é inativado? Esse vírus a gente faz um cultivo celular do vírus, ou seja, uma célula que
recebe esse vírus se reproduz nessa célula, e depois ele é inativado por meio químico ou calor, e inativa esse vírus, mas ele permanece estruturalmente intacto para que ele possa, então, ativar o sistema imunológico, tá? A de subunidade proteica, né, também é uma vacina que a gente é a Novavax, né? A gente ainda não tem a Novavax aqui, né? Ela vai usar uma fração sintética do vírus, parecida com o original, né? E a vacina de subunidade é a mesma vacina que a gente toma para hepatite B, né? Então, é a Covovax, que a gente ainda não tem aqui no Brasil nenhum acordo para ter essa vacina ainda, mas é de subunidade proteica, né? Essa fração do vírus, uma partícula sintética que vai bem parecida com o original, que vai elicitar a resposta imunológica. Ou seja, não é uma coisa nova. A gente já tem vacina contra hepatite B que usa subunidade proteica, né? E é bastante eficiente, bastante eficaz, né? A gente tem as vacinas de RNA, né? Esse RNA mensageiro, que é o RNA que vai codificar a proteína spike, né? Ele está nanoencapsulado em vesículas lipídicas, né? Ele vai ser inoculado via intramuscular e vai gerar uma resposta imunológica bastante alta, né? Com bastante potencial de memória imunológica. É a vacina que tem, a da Moderna e da Pfizer, são as vacinas que têm um maior índice de eficácia, 97% de eficácia global dos dados que a gente tem. É uma vacina que precisa de 2 doses, assim como a Coronavac, né, com tempos diferentes, a Coronavac entre 14 e 28 dias, a Moderna 28 dias. É uma vacina que a gente teria uma dificuldade adicional no Brasil para ter ela, porque ela fica, né, graças ao RNA e esses lipídios que envolvem, né, esse RNA, ela precisaria ficar a menos 70, mas a Pfizer já comunicou que ela pode ficar em gelo seco por determinado tempo, que facilitaria a distribuição. A outra coisa é que a gente tem que pensar que essa vacina da Pfizer não seria uma vacina para os locais longínquos no Brasil, mas era uma vacina importante para os grandes centros, né, que tem as universidades, que tem os centros de pesquisa, que conseguem providenciar o freezer onde ela vai ficar guardada. Então, seria uma vacina bastante eficiente para a gente ter em grandes centros, né, e mitigaria os efeitos que a gente está observando tão cruéis dessa pandemia, né. A vacina desse RNA sintético, ela vai usar a nossa maquinaria celular para produzir as proteínas virais. Então, eu não vou ter o vírus inteiro, eu vou ter a parte do vírus que é bastante imunogênica, não tem produção viral, né? Esse RNA mensageiro só vai codificar a proteína que é o antígeno principal desse vírus para estimular o meu sistema imunológico a responder, né? A outra vacina que a gente tem bastante falada aqui no Brasil, e que inclusive a gente também está fornecendo para a população. Jaci, eu acho que aqui valeria a pena até esclarecer um pouco as pessoas, assim, eu já ouvi muita gente dizendo, mas a vacina causa mutação, né? Importante as pessoas saberem que o RNA mensageiro é uma estrutura muito instável, né? E rapidamente degradada, então ele vai ali cumprir o seu papel, né? Vai servir de base para a produção dessa proteína e logo ele já vai ser degradado, ou seja, não tem a mínima possibilidade de levar a alguma alteração no nosso material genético, né? Não tem como. E outra coisa que a gente tem que pensar, lembrando um pouquinho lá da biologia celular, né? Falando basicamente, você tem DNA no núcleo da célula, que faz RNA mensageiro, que sai do núcleo da célula, né? Falando bem rápido, tá? Esse RNA mensageiro sai do núcleo da célula para fazer a proteína lá no citoplasma. E é esse mesmo RNA mensageiro que vai fazer a proteína do vírus lá no citoplasma, ele não entra no núcleo onde tem o DNA da nossa célula, ele não entra. E foi muito engraçado a Érica falar isso que ele é bastante lábil, bastante instável, porque o nosso pavor lá no laboratório é quando a gente tem que fazer a extração de RNA, porque a gente sabe que se a gente não deixar tudo limpo, tudo
tudo muito bem feito, eu vou perder esse RNA, né? Mas, assim, eu tinha até uma professora na pós-graduação que falava assim que RNAs é igual a Deus, está em toda parte, Está né? em Que toda degrada parte. rapidamente, né? Eu brincava com as minhas alunas que eu falava assim, olha, quando está estranho no RNA, não gosto nem de olhar, porque só de olhar ele... Não pode nem respirar perto, porque já ele degrada, né, Jaci? Então, olha, você vê como é infundado assim, o medo das pessoas, né? Como você falou, eles estão em compartimentos diferentes, o nosso material genético ele é tão nobre que ele é completamente protegido ali pelo núcleo, né? Não existe essa possibilidade de entrar. Então, acho que é nesse sentido que vai o nosso esclarecimento também para a população em geral, né? E o núcleo é um lugar tão chato que mesmo a sua célula, mesmo na sua célula, tem proteína da sua célula que tem que ser endereçada para o núcleo. Se ela não tiver um enderecinho do núcleo, ela não vai. Então, né, o RNA mensageiro dessas células também não vai, né? Elas são seguras. Tem uma questão da Pfizer que ficou comentando, das alergias. Eles sabem que tem essa questão para quem é alérgico grave, e eles recomendam, então, que as pessoas que têm alguma alergia de maior porte, mais considerável, tome a vacina e fique um tempo no posto de saúde, né? Mas todas as pessoas que tiveram reação à Pfizer estão bem, não teve problema nenhum, né? A outra plataforma, né, que é a plataforma da Ebola, é a AstraZeneca Oxford, a Sputnik e também a da Janssen, né, da Johnson Johnson. Essas três usam esse vacina de vetor viral não replicante. O que é o vetor viral? É como se ele fosse um motorista que está levando a proteína, né, a proteína do SARS-CoV. E aí ele leva, ele não replica, ou seja, ele não se prolifera dentro de você, e ele consegue, então, também estimular o sistema imunológico. A grande vantagem dessas três hoje, ao meu ver, na questão do Brasil, é a da Janssen, porque seria uma dose só, né? Então, se você tem 20 milhões de doses, 20 milhões de pessoas imunizadas, enquanto a Sputnik e a Oxford tem a questão de ser 2 doses. Aqui no Brasil, eles estão fazendo um esquema de 12 semanas para a Oxford entre uma dose e outra, né? Então, diferente da Coronavac, que está com esquema de 14 a 28 dias, a Oxford tem um esquema de 12 semanas, de diferença entre as doses, tá? Eu não sei se a Sputnik vai ter a mesma diferença, porque a princípio, tudo que eu tinha lido da Sputnik é que ela tinha 28 dias de diferença entre uma dose e outra. E qual que é a diferença da Sputnik e da Oxford? São vetor viral, mas a Oxford usa o mesmo vetor viral, o mesmo adenovírus, né, nas 2 doses, enquanto a Sputnik usa 2 adenovírus diferentes, que ela fala que essa formulação dela garante uma produção maior de anticorpos. A da Janssen também é de vetor viral, mas precisa de uma dose só. Eu acho que vai ser muito bom para o país ter uma dose só. Uma coisa que eu quero alertar sobre isso por que a gente precisa comprar e ter um monte de vacina? Primeiro que a gente não sabe, primeiro que a gente não consegue uma que consiga cobrir todo mundo pelo número de vacinas disponíveis, né? A outra coisa é que você vai poder ter, então, níveis diferentes de proteção, e tudo bem. Porque como a gente não tem número de vacina, de um tipo só de vacina para todo mundo, é importante que a gente tenha o maior tipo de vacina possível para cobrir o número. A outra coisa que eu falei lá no início, a gente não sabe por quanto tempo nós estaremos imunizados. Então, nós precisamos ter várias vacinas para que a gente garanta uma imunização anual, bianual, né, a cada 3 anos, se for necessário. E por isso é que a gente também deve continuar investindo em vacinas nacionais, porque a gente pode realmente precisar dessas vacinas nacionais. E nós temos, então, iniciativas na Federal de Viçosa, na UFMG e também no Paraná, e isso, além de ser uma importante divisa, um importante panorama tecnológico, garante a autonomia do país na questão de produção. Embora o Brasil seja um espetáculo de vacinação e distribuição reconhecida no mundo inteiro, nesse momento nós estamos sofrendo.
muito, né? Já sei, é importante também salientar aqui que a maior parte das vacinas, se não quase 100%, eu diria, oferecida de maneira gratuita pelo SUS, né? O Brasil, assim, ele tem uma maneira brilhante de distribuição, igual você falou, então, os grandes centros, nos grandes centros as pessoas são vacinadas, bem como lá em São Gabriel da Cachoeira, lá nas tribos indígenas a vacina chega, né? A gente, assim, até bem pouco tempo atrás, a gente era modelo, vamos dizer, para o mundo com relação a isso. Na última vacinação em massa, nós vacinamos 80 milhões de pessoas em quase 3 meses, né, de H1N1. Outra coisa que eu queria só complementar, já se você falou, não importa que a gente tenha, né, uma diversidade de vacinas e tudo mais, né, eu concordo com você plenamente. Se eu não me engano, acho que são 11 vacinas que já estão liberadas no mundo, só que no Brasil a gente está tendo só 2, né, mas o importante é dizer que se a pessoa foi vacinada, por exemplo, com Coronavac, a segunda dose deve ser Coronavac. Né? Isso. Não importa qual tipo de vacina, mas se foi com ela na primeira dose, a segunda tem que ser, a não ser essa da Janssen, que você falou que possivelmente é uma dose só. Né? É uma dose só, que para a gente seria uma grande vantagem de distribuição, né? Uhum. Mas qualquer uma que vier vai ser bom, porque ela vai diminuir a circulação viral, né? E lembrar, isso é uma coisa muito importante se lembrar, tem pessoas se contaminando entre a primeira e a segunda dose. Nós temos que falar da cobertura vacinal e do tempo do estímulo desse sistema imunológico, né? Então, pegar a Coronavac entre a primeira e a segunda dose, mais o tempo, eu acho que seguramente 45 dias para você ter um título de anticorpo bom entre a primeira e a última dose, tá? E, mais importante, além da questão desse tempo, né, vacinal, a gente tem que entender que nenhuma vacina foi estudada ou foi bateu-se o martelo que a gente não infectava outras pessoas. Então, eu posso estar livre da doença, mas posso não estar livre da infecção e, consequentemente, de passar essa doença para outras pessoas não vacinadas. Então, é muito importante que a gente respeite o intervalo vacinal, continue com as medidas sanitárias, de distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, para que a gente consiga, então, de fato, diminuir a circulação desse vírus e conseguir, então, ter um panorama melhor da saúde para a população, né? Porque tem população, a gente ainda está no momento, né, Érica, que vem dos testes também, e eu tenho certeza que as vacinas são seguras para crianças, mas como elas não foram testadas, existe essa questão de delimitação, e como no caso dessa pandemia, os estudos apontam que elas têm uma menor chance de gravidade da doença, acabou-se tirando ela dos grupos de vacina, porque elas não têm gravidade e também porque não foi testada, mas eu tenho certeza que as vacinas vão ser seguras para as crianças, uma vez que são plataformas consagradas, tá? Daqui a pouco essas crianças vão vacinar também, e aí a gente precisa de mais doses ainda, né? Quando a gente fala de tipo de vacina, como a da Coronavac, né? Quem é inativado tem uma vantagem de ser muito segura, mas as desvantagens é que geralmente a gente precisa de reforço e pode ter falhas na ativação por causa desse micro-organismo inativado, né? Quando eu tenho de micro-organismo atenuado, eu tenho uma alta imunogenicidade. Se eu não me engano, não tem nenhuma de micro-organismo atenuado de SARS-CoV-2, tá? Todas são ou inativado, ou subunidade, ou vetor viral, ou RNA mensageiro. Essa de micro-organismo atenuado, a gente tem, né? No nosso calendário, a gente tem BCG, rotavírus, varicela, febre amarela, são todos micro-organismos atenuados, mas no panorama da SARS-CoV, não. Para você ver, né? A gente tem a vacina de micro-organismos atenuados, são vacinas que induzem uma boa resposta imunológica, nós damos nos nossos filhos desde pequenininho, são vacinas seguras que previnem doenças importantes, né? Então, não tem por que a gente ficar questionando eficiência ou segurança agora de vacinas de plataforma clássica, tá? As vacinas de subunidade, hepatite B, H1N1, né, que são moléculas purificadas, a grande desvantagem para a gente é que precisa de uma grande quantidade de antígeno para que você consiga, então, produzir essa vacina, né? E
a gente tem uma brincadeira aqui, né, de vacinas inativadas e atenuadas. Quais seriam as vantagens e desvantagens? Vou falar da inativada, porque é que a gente tem da Coronavac, né? Ela é estável, ela é segura, tem uma imunidade que pode ser mais curta e precisa de reforço, e também precisa de uma grande quantidade de antígeno para ser produzida. A gente sabe disso, né? Você precisa de muita replicação viral para produzir a Coronavac, mas é uma vacina muito eficiente, tá? Uma vacina pode falhar? Pode, né? O estado do paciente pode ser levado em consideração, o estado nutricional, o nível de imunossupressão, alguns fatores externos, estresse, a própria idade pode, né? E na vacina, uma conservação inadequada, se ela ficar fora da geladeira, se ela ficar fora do ambiente onde ela tem que ficar, ela pode não funcionar, tá? E aqui é imunização passiva, eu nem vou entrar nisso porque é soroterapia, tudo bem? Não faz parte muito da nossa ideia aqui, mas eu só queria mostrar o calendário básico, né, da vacinação de criança, um calendário importante, né, que mostra as doses e que quando a gente fala de obrigatoriedade da vacina, eu brinco que ninguém vai entrar na sua casa e te catar pelo pescoço e fazer você vacinar. Mas a obrigatoriedade, ela coloca que as vacinas são uma obrigação. O SUS, né, o Sistema Público de Saúde tem que oferecer essas vacinas. Então, quando entra no calendário como obrigatória, isso é uma obrigação para o governo fornecer em quantidades corretas e regulares, fazer campanha de vacinação para que a gente atinja as nossas metas. Jaci, até é interessante até dizer, o obrigatório ele é diferente de compulsório, né? Isso. Como você falou, obrigatório, o governo ele tem a obrigação de oferecer para todos os cidadãos as doses adequadas para o número de pessoas, né? Compulsório é o que você falou, ninguém vai entrar na sua casa, te pegar e levar no posto à força para você tomar aquela vacina, né? A obrigação, ela diz respeito à obrigação do Estado em fornecer. E é essa briga que nós temos que ter, né? O Estado fornecendo saúde, até porque, vou retomar só uma coisinha aqui. Em 1970, a gente entra com um conceito de saúde coletiva, que dá um outro olhar para a questão da saúde na interdisciplinaridade, né? Não só no cuidado hospitalar, mas que traz toda uma gama de possibilidades. Em 1988, com a Constituição, com a Carta Magna, a saúde se torna, então, um dever do Estado e um direito do cidadão. A partir daí, então, encampados pelo SUS, esse SUS que vai fazer vigilância epidemiológica, vacinação, condições sanitárias, hemoderivados e toda essa gama fantástica que o SUS tem. Eu sou uma defensora do SUS, o SUS, né, da universalização. E aí o que acontece? Para o SUS entrar, então, de fato, numa capacidade de universalização da saúde, né, desse compromisso constitucional que a gente tem com a saúde, o SUS precisa dessa pesquisa translacional, né, esse pilar de bancada, leito, comunidade, e a gente precisa abraçar o SUS, porque se a gente não está pior nessa pandemia, foi porque o SUS existe, né? E a gente quer fortalecer o SUS, e a vacinação é um compromisso de saúde do Estado, e é um compromisso de saúde com nós mesmos. Eu te protejo, você me protege, nós nos protegemos. Até porque a gente sabe que tem grupos, por exemplo, sarampo, né? A vacina é depois de 1 ano. Então, como que você vai proteger o seu filho pequenininho? Você está vacinado, seu filho mais velho está vacinado, está protegendo ele até que ele possa tomar. Então, vacinação é um pacto coletivo que envolve todos os entes federados na promoção da saúde, que envolve não só cuidar quando está doente, mas prevenir a doença, e é por isso que vacinação é primordial. Por isso que nós quisemos trazer você, Jaci. Na verdade, esse assunto já era que a gente queria trazer para a agenda da primeira infância, e eu pensei trazer você, né? Na verdade, as crianças, como você falou, ainda não são vacinadas, mas isso vai acontecer num futuro muito próximo, eu acho, né? Se Deus quiser, eu oro todos os dias
Sabe, Jaci, eu estou trabalhando ainda presencialmente, 3 vezes por semana na Unicamp, né, e fui vacinada já. Eu fiquei muito emocionada quando eu fui vacinada, que eu chorei, assim, menina do céu, você não tem ideia do que eu chorei. Eu acho que eu vou ficar também o dia que eu vacinar. Jaci, eu chorei, eu pedi desculpas para a moça, porque se a minha filha, quando a pandemia começou... Eu posso parar a apresentação aqui agora? Pode. Mas você queria falar do calendário, né, Jaci? Não, eu mostrei o calendário, né, para falar das datas, eu até parei aqui. Então, Jaci, o que eu estava comentando com você, o primeiro caso notificado em Wuhan foi dia 31 de dezembro de 2019, o dia do aniversário de 1 aninho da minha filha, você acredita? Então, não sabia, não. Pois é, o dia do aniversário de 1 aninho dela. E aí, para mim, assim, eu fico muito triste, às vezes, de perceber que a Isabela está crescendo distante dos avós que são idosos, né? E para mim os avós são referências muito importantes na vida, na criação das crianças, sabe? Então eu falei para a moça quando me vacinou, eu estou completamente emocionada, mas vou estar muito mais quando a minha filha for vacinada, porque eu acho que os nossos pais, óbvio, meu esposo, né? Mas eu penso que vacina é um dos melhores presentes que o SUS oferece a todos nós e que nós podemos oferecer para os nossos filhos também, entendeu? Então, eu queria justamente trazer você para a gente desmistificar. Você falou dessas diferentes plataformas, né? E o quão seguras elas são, e muitas vezes isso não chega para o cidadão comum, sabe? Então, essa maneira que você apresentou a aula foi muito boa mesmo. Nossa, eu não tenho nem palavras, assim, para agradecer. Jaci, eu quero que você continue falando, que as meninas também, se tiverem dúvidas, por favor, interajam com a Jaci, gente, vamos aproveitar ao máximo. Helena, se você quiser perguntar. A Izzy também, que está aí, a Tati. Eu sou uma defensora da vacinação de criança, né, gente? Eu também. Eu queria que você conversasse um pouquinho mais. Você levantou o ponto de que a vacina pode ser mais eficiente na imunização do que a própria doença, né? Sim. Isso eu fico pensando muito, porque ainda mais que a gente está considerando que mesmo as pessoas que já tiveram a doença não estão totalmente imunes, a única esperança da coisa se resolver é a vacina sendo mais eficiente mesmo, né? O que acontece é porque, assim, e eu queria falar uma coisa importante aqui também. Não existe tratamento precoce, não existe tratamento, né, para Covid. E aí, 97% das pessoas que vão ficar vão passar super bem por isso, e algumas vão ter sinais moderados e outras graves. Geralmente, quem tem, não sente, porque a gente, e assim, nos nossos casos computados, nós não temos, como nós não fazemos rastreio no país, isso eu imagino, né, que sejam só quem apresenta sintoma, mesmo que leve, que está fazendo. Então, a gente tem um bando de assintomático aí que a gente não sabe, né, que tem e está transmitindo. Essas pessoas assintomáticas, ou mesmo sintomáticas bastante leves, essa infecção fica nas vias aéreas superiores. E isso, classicamente, não gera uma boa resposta imunológica. E coronavírus, os coronavírus em geral, não são uma classe bastante geradora de resposta imune. Né? Coronavírus são aqueles que dão os resfriados comuns. E a gente tem resfriado comum toda hora, né? Mais do que gripe, mas influenza a gente tem uma só no ano, teoricamente, né? A gente tem uma só no ano, eu crio anticorpos para ela e tudo bem. Os resfriados comuns, que são também coronavírus, a gente tem toda hora, porque a gente não gera boa resposta imunológica. Essas pessoas que geram um nível de resposta imunológica maior são aquelas pessoas que ficaram de quadros moderados para graves. Quem ficou assintomático ou sintomático leve, não tem memória quase nenhuma, porque ficou nessa região das vias aéreas superiores que não são locais de indução de memória eficiente, nem de memória, de quase nada. Então, você ficou doente, assintomático ou assintomático leve, ou sintomático leve, toma vacina. Ficou grave ou moderado, toma vacina também, porque para esses vai servir como, de fato, uma quantidade conhecida de antígeno que, por uma via muscular, que é ação de resposta, tá? A via muscular é uma resposta boa, muito mais homogênea do que a via aérea, que é a via de infecção. Então, a regra é, tome a vacina. E aí, Helena, você é nutricionista, né? Tem a questão de que os obesos são um grupo de risco. A gente acabou de publicar um artigo, meu grupo, uma revisão mostrando, e a gente está publicando outro agora, mostrando que obesidade é fator de risco independente de idade.
E aí eu não sei como que o governo vai mediar essa questão do fator de risco obesidade. Porque a minha preocupação, se a gente já teve fura-fila de idade, eu estou muito preocupada com fura-fila de comorbidades. O que é lamentável, né, Jaci? Ô, Jaci, eu quis trazer você aqui também, né, para falar, trazer na agenda da primeira infância para falar sobre vacina, e a gente teve algo muito infeliz aqui em Campinas, sabe? Eu fiquei completamente arrasada, morreu uma menina de 13 anos com síndrome inflamatória multissistêmica. Aqui também, 9 anos de Juiz de Não Fora. é? E eu penso assim, gente, eu não sei, sabe, Jaci, eu fui mãe já com quase 40, então eu falo que a minha filha é o bem mais precioso que Deus pode me dar, entendeu? E a gente como pais, né, você quer o quê? Que sua filha cresça, né, de maneira plena, saudável, que ela, sei lá, se case, que ela tenha filhos, que ela se forme, não é verdade? E uma das coisas que eu acho que contribui demais para o aumento na expectativa de vida, que até pouco, sei lá, 100 e tantos anos atrás, as pessoas atingiam o quê? 50 anos, né? Eu vi uma reportagem assim, uma idosa de 43 então, anos. Pois é, e agora, já sei, a gente é idosa, né? Com criança de 2 anos. Mas então, esse aumento na expectativa de vida, ao meu ver, ele se deve à mecanização das lavouras, né? O aumento, assim, da comida, ao antibiótico também, ao surgimento do antibiótico e das vacinas. Então, olha só que situação mais triste, uma criança de 13 anos morreu, ela tinha todo um futuro pela frente. De uma coisa totalmente evitável. Não é verdade? Então, eu queria conscientizar os pais, isso aí, por mais, é a primeira vez que a gente vem pelo YouTube, vai ficar gravado, a gente vai divulgar muito esse vídeo, né, mas assim, já para conscientizar os pais que o que eles de melhor pode oferecer para os filhos, a gente normalmente pensa, eu quero dar melhor escola, eu quero dar melhor roupa, melhor brinquedo, dê a vacina, porque você vai ver o seu filho crescer feliz, sabe, talvez se essa enfermidade causasse paralisia, todos os pais levariam, mas eles pensam, a criança... Tem um slogan, dê vacina, dê futuro, sabe? Não é? Quem ama vacina, né, Jaci? Como essa enfermidade chega a matar, e muito menos em crianças, não, meu filho tá ali. Olha isso, nós temos uma criança de 13 anos aqui, uma de 9 em Juiz de Fora, que é para acontecer isso, gente, pelo amor de Deus. Não é para acontecer. Na professor, pelo menos. Ô, Jaci, você pode voltar a sua fala? Porque deu uma congelada, sabe? Eu sou bem radical, acho que para voltar à escola tinha que vacinar professor, né? Tinha que vacinar esses agentes escolares, não só professor, todo mundo está envolvido, mas eu gostaria muito de voltar para a escola com as minhas filhas vacinadas, de fato. Né? Porque eu acho que, assim, até o foco da defesa eu acho muito importante a escola, mas a gente tem que ver tanto a importância da escola de defender a vacinação. Vamos defender a vacinação para a gente voltar de uma vez, voltar bem, voltar sem medo, né? Voltar sem... A vacinação é o mais importante que a gente tem que defender nesse momento. Vacina para todos, né? E é o que você falou, né, Jaci? Não tem nenhum medicamento que cure a Covid depois que a pessoa tem, e a forma mais eficaz, não adianta, sim, olha, tem que fazer isolamento, distanciamento, todas essas diretrizes são muito importantes, né, tem algumas cidades que estão decretando lockdown, o correto a se fazer, mas enquanto não há vacina, não há segurança para retorno da normalidade, né, e mesmo depois que todas as pessoas forem vacinadas, é o que você falou, ainda vacinada a gente pode transmitir, às vezes, para uma pessoa que é imunossuprimida, que de fato não pode tomar a vacina, né, ou se as crianças ainda não puderem na ocasião, então nós temos que nos vacinar para proteger aqueles que a gente ama, né, Jaci? É a mesma coisa, por exemplo, agora a professora entrou de novo no grupo vacinal, provavelmente eu vou me vacinar, né, sou professora da UFJF, eu ainda tenho que continuar com as mesmas medidas, porque eu tenho que proteger o Eric e minhas filhas. Tati, você ia falar alguma coisa? Eu queria perguntar para ela tocou, bom, parabéns pela palestra, maravilhosa, Obrigada. Uma pessoa que não sou leiga, né, gosto da área de TI, sou um pouco leiga, mas trabalho... Mas deu para entender? Foi muito explicativo, muito mesmo, parabéns. E eu sou diabética, então a minha pergunta é a seguinte, pessoas com descontrole do diabetes, ela pode tomar a vacina? Pode, deve. Ela tem um grupo de risco. Ela deve, sim. E tem reação, alguma reação? Teria alguma reação pelo descontrole do diabetes? Porque o diabetes, do outro lado, eu acho que não, né? Não, mas não tem. Não tem. A Coronavac não apresentou reação colateral nenhuma, só aquelas básicas de quando a gente vai levar para vacinar. Um inchacinho, uma dorzinha, pode ser que algumas pessoas tenham uma febre leve, mas não apresentou.
A AstraZeneca também não apresentou efeitos colaterais graves. A gente teve esses efeitos da Pfizer, mas também controlados, né? Então, vale muito a pena. Então, não teve efeito colateral, e os grupos de comorbidade também, que foram grupos também que foram estudados, né? Não apresentaram nenhuma reação, mesmo em diabetes controlado. Foi até interessante você falar isso, porque a Helena está aqui, e a Érica também trabalha com obesidade. Uhum. Na verdade, teve muita gente que faleceu falando que ele não tinha comorbidade nenhuma, mas a gente tem que pensar que hipertensão, diabetes, é tudo subnotificado. Deve ter gente que descobriu que era diabético no hospital, né? Porque tem gente que não faz aqueles check-ups que seriam... exatamente, né, Jaci? Então, a gente tem essa comorbidade enrustida aqui na sociedade, que também prejudica o manejo, né? Eu acho que muita gente, realmente, a gente não pode atentar só na comorbidade, porque muitas pessoas que não têm comorbidade morreram. Eu costumo falar que é meio uma roleta russa, e por isso que eu não quero jogar nem com a vida das minhas filhas, nem de ninguém, mas a gente tem também comorbidades subnotificadas no Brasil, né? Obrigada, viu, Jaci? Nada. Izzy, você tá aí? Quer perguntar? Cadê a Izzy? E eu acho que se a gente for vacinar criança, tem que começar, tem que ter um plano nacional de imunização das crianças também, para ver qual idade, né? Chamar os pediatras, os pesquisadores, para também distribuir isso de uma forma legal, né? Para que a gente possa ter uma imunidade bacana, assim, das crianças. Izzy, quer perguntar? Uma coisa que eu gostaria de perguntar, que eu acho que é do interesse dos pais, né? Se estão sendo feitas já testes em vacinas para crianças, com grupos de crianças, e se alguém tem alguma previsão de quando nós teríamos essas vacinas. A AstraZeneca ia começar teste com criança, e a Coronavac também. Mas olha que dado interessante. Teve gente que estava nos grupos vacinais que estavam gestantes e não sabiam. E elas também estão sendo monitoradas. Isso também pode ser muito legal para nosso estudo de segurança de gestantes, né? Eu lembro que quando eu tomei H1N1, eu estava grávida da Teodora, porque eu tenho uma filha de 10 anos, uma de 5 e uma de 10. Eu estava grávida da Teodora. E aí, como eles não tinham feito teste, tinha essa questão, a primeira lote de vacinas para gestante da H1N1 foi sem o adjuvante. Eu tomei vacina sem adjuvante. Então, eu sabia que eu ia ter um nível de proteção menor, mas eles resolveram dar sem adjuvante para as grávidas, para não causar um estímulo muito grande do sistema imunológico. Então, eles também poderiam ter, talvez, algumas conduções sem adjuvante, né, para não dar aquele boom no sistema imunológico, tanto de grávidas quanto de crianças, mas tem alguns testes que são feitos, sim, que serão feitos. O problema hoje no Brasil, né, Isa, é que eu acho que outros países vão começar a vacinar criança em breve. Tem país que está diminuindo, inclusive, a idade de estudo para 16 anos, 14 anos, já está começando a incluir. O nosso problema hoje é que o Brasil não atingiu as metas de vacinação dos grupos prioritários, né? A gente... Ô, Jaci, essa é até uma questão que vacina, né? Eu até queria te fazer uma questão, eu não sei, né, se você já ouviu falar disso e tudo. Você viu, em Israel já vacinaram praticamente 96% da população, né? Aí você falou, eles reduziram o número de casos. Então, pois é, né, caiu demais. Aí a gente vê que a vacinação, de fato, é o que vai nos proteger, né, contra as formas graves e moderadas e tudo, vai fazer reduzir a circulação do vírus. Mas eu fiquei pensando assim, né, até conversei com o Lício, o professor Lício, né, ele é imunologista também, e a gente estava questionando sobre como que começa esse estudo com criança. Agora você falou que reduziu para 16 anos, né? Eu fiquei pensando, vai voltando para trás, para dos 16 aos 18, dos 14 aos 16, sabe? Eu não sei. Eu teria que resgatar, e eu realmente não sei, eu teria que resgatar isso. Como que foram conduzidos os estudos das vacinas que a gente já tem? Porque são vacinas que tomam bebês, né? Bebês. Porque, viu, já sei, essa foto que você mostrou do Edward Jenner, que de fato, né, a gente chama ele de pai da vacina, porque foi ali que começou a vacinação com um grande número de pessoas, né? Vamos dizer, de uma forma mais ética também, não, nem tão ética, né, mas assim, vamos dizer, mais profissional, vamos dizer, né? Ali tinha uma criança, né?
Sim. Então, eu fico imaginando agora, aqui, né, nesses tempos modernos, como será que acontecem os estudos, assim, para garantir eu segurança? vou falar de um jeito muito seguro, assim. Vou falar da plataforma mais segura, mais antiga, mais segura não, mais consagrada que a gente tem, que todas são seguras, mas a mais consagrada que é a Coronavac. Se falar assim, tem Coronavac para as meninas amanhã, eu dou amanhã. Eu também já sei. Porque a gente tem outras plataformas vacinais que dão mais questões e a gente dá para os nossos filhos. Por exemplo, rotavírus, né? Aquela vacina chata, atenuada, que a criança pode, inclusive, ter diarreia. Se você encostar no popô da criança quando você está trocando, você também pode ter diarreia, né? Então, a gente dá para bebês vacinas que têm que tem mais reaçõezinhas, né? Que tem mais questões do que a vacina da Coronavac. Então, mesmo sem estudo nenhum, falou assim: olha, a gente resolveu liberar, eu vou dar porque eu confio nessa plataforma vacinal, como confio na da AstraZeneca também. Então, talvez uma ideia bacana seja a gente até resgatar, Érica, como que foram feitos os estudos da tríplice viral que a gente dá em criança pequena. Você sabe, Jaci, que esse foi muito interessante fazer com você hoje, porque daqui 15 dias vai ser um professor que vai tratar sobre vacina também. A gente resolveu fazer temático agora, sabe? Essa agenda da primeira infância. Então, março a gente vai tratar sobre vacinação, porque a gente quer preparando o solo, entendeu, Jaci? Porque vai vir, essa vacina vai chegar. Vai acontecer, e a gente não quer ouvir dizer, não, eu não vou vacinar meu filho, porque, olha, vacina mata, porque vacina não sei o quê, não, né? E a gente teve uma questão de não querer vacinar a criança, não foi há muito tempo, além do sarampo que a gente está vendo, teve uma questão também com a vacina de HPV. Verdade. Porque vai dar Guillain-Barré, porque tem casos, tem isso, aqui, e é uma vacina super importante, porque previne um câncer de colo, né, nas meninas e nos meninos, eles incluíram meninos na vacinação também, e a Teodora vai tomar esse ano, né? 10 aninhos ela já tá, que mocinha, meu Deus. 10 aninhos. Passa rápido. Talvez isso seja até interessante a gente notar essa questão que a Jaci falou para falar para o Jair, sabe? Para ele, de repente, tocar nesse ponto dos estudos com criança, como são feitos, sabe? Não é? E agora que eu me atentei para isso, tentar resgatar como que foram feitos esses estudos com essas vacinas que a gente dá 3 meses, né? Na verdade, a vacina de hepatite e a do BCG, o menino sai da maternidade com a vacina. Pois é assim. Eu não sei se eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada, já sei que eu não senti absolutamente nada, nem dor muscular. Não, eu vou sentir muita felicidade, gente. O meu esposo falou, amor, mas você viu, né, porque teve aqueles casos, inclusive, para depor contra esses profissionais tão maravilhosos, né, que estão aí trabalhando de maneira incessante e tudo mais, né, toda meu respeito e admiração por eles, né, que estão trabalhando de manhã até à noite, vacinando as pessoas, sabe, é muito emocionante. Ele falou, você não viu a agulha? Eu falei, amor, eu tava tão emocionada que eu só chorava, você entendeu? Eu saí de lá chorando, até pedi desculpas para a moça. Alguém me perguntou assim, você vai tomar vacina? Eu falei, meu filho, se for na testa, na língua, se eu tiver que ficar 3 meses sem falar, eu tomo, não tem problema. Não é qualquer A gente está sentindo muitos efeitos, assim. A Unicamp deve estar passando por isso, a Unicamp está com ensino remoto também, né? Tá, sim, A Federal aqui também. E o Conselho Nacional de Educação não permitiu as práticas de medicina. A gente está com um problema gigantesco aqui na universidade para resolver, né? E eu fico olhando... Como que vai aumentar a integralização? O que vai fazer, Jaci? A integralização aqui é federal, olha, integraliza quando der. Mas o problema é que os estágios estão presos porque eles não terminaram o ciclo básico, né? Então, a odontologia não pode ir, a nutrição não pode ir, e aí está começando a represar, e muito difícil. A gente deu 2 semestres já a ERI, né? E eu vejo assim, Teodora, 10 anos se adaptou, mas não é a mesma coisa, né? As nossas crianças precisam da escola. Eu defendo a volta da escola, mas desde que a gente tem um mínimo vacinado. Ô, Jaci, você tem as 2 meninas aí, eu brinquei, né, que elas brigam juntas, elas brincam juntas, e por mais que a gente, você vê, esse acidente que eu tive aqui, foi porque eu fui brincar com a minha filha e bati a cabeça, né? Por mais que a gente, eu vou brincar, vou dar atenção, mas criança precisa de criança. Precisa. Outro dia a mãe falou assim, eu não aguento mais brincar com vocês, eu quero outra criança. Olha,
Você sabe, Jaci, eu moro na região central de Campinas. Aí, agora não na fase vermelha, né? Mas quando estava, acho que fase amarela e tudo, eu saía bem cedinho, assim, ia passear com a Isa aqui nos parques, né? Para não encontrar ali ninguém e tudo mais, né? Para ela ver pelo menos o mato, o inseto, essas coisas a Bela adora. E fazer essa vacinação natural também, né? Isso, porque senão eles ficam muito, imagina, né, muito suscetíveis a outros tipos de infecções. E aí, menina, tem coisa que assim, você acaba entregando para Deus, né, eu brinco. Eu passei com ela em frente ao supermercado, aqui tem um Savenhago, perto da minha casa. Gente, mas saiu uma menininha dali, que devia ter uns 2 anos, ela viu a Isabela, ela saiu correndo, abraçou e beijou a Isabela, você entendeu? Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou apartar as duas? Olha isso, que necessidade que as crianças têm umas das outras, não é? Não, a gente só passa apuro, Érica. No começo da pandemia, bem no comecinho, elas estavam matriculadas numa escola de ginástica olímpica. E na primeira semana eu falei, deixa elas irem na última aula, que eu sei que a gente não vai mais. A Teodora fez a aula e a Moema, tô com fome. Desci no mercado que tinha perto. A hora que eu olho pro lado, a Moema tá lambendo o corrimão, assim. Fazendo uma vacinação natural. Talvez ela já tenha imunizado contra o Covid, você não tá sabendo, viu, Jaci? Ai, gente, a Isa chupa o dedinho mindinho, sabe? Da mão esquerda. E aí, agora ela aprendeu, ela foi condicionada. Falou, ó, saiu ali fora, você não pode colocar a mãozinha. Mas só que de vez em quando eu olhava ela ali, ó, pra matar a saudade. Ai, Jaci, olha, foi um prazer gigante ter você aqui junto com a gente. Meu Deus do céu, se você puder divulgar, sabe, na UFJF o nosso trabalho também, que é aquele bem de formiguinha, né? Você foi a primeira. Mas é essencial. Né? Eu espero que cresça o nosso projeto, sabe? E você sempre vai estar convidado junto com a gente. Muito obrigada, foi ótimo. Depois, agora, acho que daqui 15, 14 dias, vai ter o Jair, se você pudesse participar, porque eu acho que você teria muito a contribuir também, mas aí é com ele que vai apresentar, ou seja, né? Mas me manda o link para eu poder ver no YouTube também. Você não teria essa responsabilidade, mas eu acho que você contribuiria demais, porque daí eu já vou pedir para ele fazer esse enfoque, assim, sabe? Nessa questão de como é o histórico da vacinação das crianças e tudo, né? Se você quiser fazer alguma consideração final, e as meninas também, eu sempre falo demais, porque no grupo eu também falo. No grupo tem que ter, né, Helena? Aliás, eu quero até chamar a Helena para fazer a moderação do próximo que vai ter, porque sempre sou eu. Se vocês quiserem falar alguma coisa, meninos, e você, Jaci? Fazer consideração final? Eu queria agradecer, falar que a vacinação salva vidas, e não só em formato de vida, mas na qualidade de vida. Procurem boas informações, dúvida todo mundo pode ter, e eu acho salutar que as pessoas tenham dúvida, né? Dúvida é bom, porque a gente tem essa oportunidade de explicar. E quando você tiver dúvida, procure boas fontes. Fiocruz, Butantan, os sites das universidades, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, né? Em alguns momentos o Ministério da Saúde, mas procure primeiro Fiocruz, Butantan, as universidades públicas, várias universidades federais com boas informações, USP, Unicamp, todas recheadas de boa informação, os cientistas estão querendo falar, né? Procurem boas informações, vacinem seus filhos, vacina é uma garantia de vida, né? É uma garantia de melhor vida, de condição de vida, e nós temos um país que tem o SUS e possibilita isso. Tem muitos países que a vacinação é particular e cara, né? O nosso calendário é bastante amplo, gratuito, de qualidade, nós temos profissionais de respeito, um esquema de vacinação maravilhoso e que salva vidas. É só a partir da vacinação da Covid, mas também de outras, é que a gente vai conseguir ter um futuro melhor para todos nós. Acho que a mensagem final aí é quem ama vacina, né, Jaci? E defendamos o SUS, porque o SUS é nosso de direito, né? Helena, Izzy? Acho que a gente só tem que agradecer a Jaci, né, por nos contribuir tanto com a gente, com tanta informação, principalmente agora nesse momento que a gente precisa de mais. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite, estou à disposição. Helena? Essa daqui é a minha de 10 anos, gente. Olha o tamanho que tá. Gente, que coisa mais fofa. É isso que eu ia falar. Já sei, ia falar para você. Um super beijo para você, para Teodora, para Moema, para o Érico, virtual, né? Porque os beijos agora, daqui não sei quantos anos, coitadinha da minha filha, né, gente? Só beijo de pai e de mãe. De vô, não, de ninguém, né? É triste, mas...
Mas elas estão lindas, né? Acompanho pelas redes sociais. Meu Deus do céu, isso faz a gente ver quão dinâmica é a vida e que delícia, né, Jaci? E que a gente Muito vai obrigada. passar isso. Muito obrigada. Um super beijo para você, tá bom? Obrigada. Em nome do Centro de Pesquisa e do professor Lício Veloso, muito obrigada, Jaci. Um beijo. Obrigada Um beijo pelo convite. Até Nós mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Thank you.